Boas-vindas ao 46 Minutos, um podcast sobre vida, carreira, comunicação e as principais tendências do mercado, com foco no seu desenvolvimento pessoal e profissional. Esse podcast é um oferecimento da TA Consultoria e da Batida Perfeita. E você pode acompanhar os episódios no Spotify e no YouTube. Os links estão na descrição do episódio, sempre com conteúdo prático para impulsionar a sua carreira. Eu sou Tiziana Arnaud, professora, mentora e estrategista de carreira. E você sabe que eu não estou aqui sozinha, sempre comigo, Dalva Correia, minha best friend, que também é professora e mentora de comunicação assertiva, acolhedora e autêntica. E aí, Dalva, tudo bem? Tudo ótimo, amiga. E você? Ai, tô aqui super animada, né? Que eu vou começar segunda-feira já com esse tema poderoso, já aqui toda feliz aqui, toda animada. Eu aqui nos bastidores já estava comentando com a nossa convidada de hoje sobre esse tema, desmistificar aí essa questão, né? O conceito de felicidade no trabalho, e também é um tema que agrada muito ao nosso público, né, Verdade. Tícia? Então, eu estou numa expectativa bem bacana em relação ao nosso encontro de hoje aqui. Ai, que bom, que bom. Vamos embora então, vamos com tudo. Vamos! No episódio de hoje, temos a honra de receber Renata Rivetti, uma das maiores referências em felicidade no trabalho no Brasil. Renata é fundadora da Reconnect, duas vezes TEDx Speaker, LinkedIn Top Voice, colunista e autora do livro O Poder do Bem-Estar, um guia para redesenhar o futuro do trabalho, publicada pelo selo Objetiva da Companhia das Letras. Depois de anos como executiva de marketing, Renata fez uma virada de carreira para promover a cultura de bem-estar nas organizações e hoje atua com grandes empresas como Nestlé, Unilever. Além disso, é embaixadora do movimento 4-Day Week no Brasil, que propõe novas formas de pensar a produtividade e a qualidade de vida. Renata é formada em administração pela FGV, com pós-graduação em psicologia positiva pela PUC do Rio Grande do Sul e especialização em estudos da felicidade na Happiness Studies Academy. Renata também reúne certificações em bem-estar e saúde mental em instituições como Harvard e Penn. Ela chega ao 46 minutos, este pod que vos fala, para conversar com a gente sobre felicidade sustentável no ambiente de trabalho. Um tema cada vez mais urgente para líderes, empresas e profissionais que buscam construir um futuro mais humano. Seja muito bem-vinda ao nosso pod, Renata. Eu que agradeço, Dalva, Tiziana, muito bom estar aqui hoje com vocês. Coisa boa, estou super animada aqui para esse tema. Renata, um prazer bater esse papo com você. Que bom que você aceitou o nosso convite. Então vamos lá, vamos começar? Vamos lá, acho que a gente tem muito para desmistificar e tentar trazer para a prática, né? O que que de fato faz as pessoas mais felizes e o que que a gente pode fazer para melhorar esse cenário. Maravilha. Vamos embora. Então, para quem está aqui ouvindo a gente, se você não está ainda seguindo o nosso pod, se você não tiver, já clica aí, aproveita e já segue. Clica no sininho e já segue para não perder nenhum episódio. Então, Renata, vamos lá. Quando você fala em felicidade no trabalho, muitas pessoas ainda associam a algo para passageiro ou até romântico demais, né? E o que significa, na prática, construir uma felicidade que seja sustentável no ambiente corporativo? A gente está falando de uma cultura de bem-estar que passa por alguns aspectos, né? A gente por muito tempo pensa em felicidade no trabalho, as pessoas alegres o tempo todo, só fazendo o que gostam, e isso é totalmente utópico, como você falou. Então, felicidade de fato no trabalho hoje em dia tem a ver, na minha visão, com três grandes aspectos. O primeiro deles é o próprio trabalho. Eu me sentir desafiada, realizada, gostar do que eu faço, encontrar mais sentido no dia a dia. Então, esse é um ponto super importante. O segundo aspecto tem a ver com as próprias relações, como é que a gente constrói relações de segurança psicológica, um senso de pertencimento, inclusão, um pouco mais de humanidade no dia a dia no trabalho. E o terceiro aspecto é a gente encontrar o trabalho de forma mais equilibrada na nossa vida, de forma mais harmônica.
não dá para ser tudo da nossa vida. Então, é a gente ter esse equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Então, o que eu falo é, né, a gente não vai ser alegre o tempo todo e não vai só fazer o que a gente gosta. Mas se a gente vai passar mais de 100 mil horas da vida trabalhando, também não pode ser só um fardo, né? Então, como é que a gente trabalha para construir esse ambiente que faça sentido para as pessoas, que tragam atividades que as pessoas se sintam realizadas e que no final encontrem boas relações também. Renata, você sabe que eu sempre penso assim, é tão difícil a gente esperar 100% de algum lugar, porque a gente não é 100% em nada, né? A gente não é nem 100% para a É. gente mesmo, imagina esperar isso de uma empresa, né? E acredito que muitas vezes as pessoas acabam transferindo essa responsabilidade para a empresa, quando na verdade tem parte da gente, né? A gente saber exatamente o tipo de ambiente que eu quero trabalhar, como eu quero me sentir naquele ambiente, se eu quero um ambiente híbrido, se eu quero um ambiente presencial, o tipo de trabalho que eu quero ter, se vai caber na minha vida ou não, porque antigamente as pessoas viviam só para trabalhar, não tinham mais tempo para nada, né? E hoje as pessoas elas querem trazer o trabalho para dentro da vida e não o contrário, né? É isso. Eu acho que por muito tempo a gente olhou para o trabalho como um fardo, mas que tinha que aguentar, né? Se a gente olha antes, o trabalho era uma obrigação, até Adam Smith falava, é um sacrifício de uma parcela de bem-estar, e a gente sempre teve uma relação muito difícil, né, de sofrimento com o trabalho. Quando a gente olha o passado, eu acho que a gente trabalhava muito, mas a gente tinha uma vantagem, né, Tiziana? A gente não tinha um celular em mãos. Então, a gente também, no final, tinha uma desconexão em alguns momentos. Hoje, com o celular, a gente não tem mais como falar, "eu vou me dar o luxo de esquecer completamente. Chega uma mensagem, algo que te tira da recuperação do estresse. Então, se a gente não tiver de fato uma intenção em não viver só para trabalhar, quando perceber, a gente vai estar vivendo para trabalhar. Então, a gente precisa que bom que a gente está começando a discutir isso, porque hoje o que a gente vê é as pessoas adoecendo e não sendo bom nem para elas como profissionais, óbvio que isso acaba impactando na nossa qualidade de vida, nossa saúde mental, bem-estar, mas também não tem sido bom para as empresas. Essa ideia da gente estar 24 horas disponível, que parece que vai ser algo produtivo, também já tem se mostrado como improdutivo e insustentável, principalmente. Se a gente de fato está sempre trabalhando, se a gente está sempre cansada, a gente em algum momento vai adoecer. Então, é um grande chamado que a gente tem que ter, e a gente tem tido, né, como você falou, como sociedade, não viver mais só para isso, porque com as redes sociais, com o celular em mãos, a gente acabou já vivendo uma grande sobrecarga emocional também, né? Então a gente não são só as horas trabalhadas, no final acaba impactando a gente grande parte do dia. Então precisamos ressignificar o que é o trabalho em nossas vidas. Renata, eu fiquei impressionada com esse número de 100 mil horas. Tem Trabalha áreas 100 mil piores, estava horas. até fiz uma palestra para médicos da área da saúde, mais de 130 mil horas, Dalva. Então, assim, se não somos Uau! herdeiros, grande parte da vida vai ser trabalhando, né? Então, a gente precisa ter esse olhar, o quanto que, de fato, o trabalho impacta na nossa vida. Sim, e aprender a dizer alguns nãos. Uhum. Existe também, né, esse desafio de dizer alguns nãos em nome do descanso, em nome do lazer, em nome da paz mental. É importante a gente se atentar a isso, é um alerta fundamental para a gente aqui, né, Tice? Sim, você sabe que quando a Renata estava falando sobre essa quantidade de horas, existe um mito, né, que as pessoas acham que se tornarem empreendedoras vão conseguir ter mais tempo livre, e na verdade muitas empreendedoras falam muito sobre essa constante demanda de trabalho, porque você acaba trabalhando por Uhum. todas as áreas da empresa, né? Eu passei por isso no início, Dalva também, né? Hoje eu acho que ficou muito mais leve, né? Depois de anos, a gente vai aprendendo a administrar e delegar também. Mas no início, ali, quando você começa no empreendedorismo, gente, são mais de 80 horas ali, né? Acho que, não, 44 horas. A gente fica umas 80 horas, com certeza, trabalhando por semana. É praticamente igual aos E médicos. acho que um Tem médico que ponto trabalha 80 horas, né? é, importante que vocês estão falando, né, da gente querer dizer não, tudo, mas claro, tem momentos de pico que a gente não consegue, então, como você falou, Uhum. abrir uma empresa, preciso ter essa dedicação,
E eu acho que o grande desafio no final é a gente ter segurança psicológica para poder dizer não. Porque ainda Uhum. quando você é empreendedora, você ainda tem picos, mas tem o lugar de escolha também e de você saber o que que é prioridade no meio de tudo isso. O problema é que no dia a dia no trabalho, né, eu fiquei ouvindo a Dalva e pensando que nem sempre a gente consegue dizer não, porque a gente ainda vive culturas de medo, né, culturas de comando e Sim. controle, a gente depende do trabalho, então a gente nem sente que pode dizer não, né? Tem medo do desemprego. Então, eu acho que o grande desafio é a gente ter culturas que sejam mais saudáveis, inclusive para levantar a mão de, olha, estou sobrecarregada, tô adoecendo, e poucas pessoas, né? Tem um dado de que só 10% das pessoas falam sobre sintomas de burnout, o que é muito pior, porque depois que a pessoa adoece, é muito mais difícil para a pessoa e para a empresa. Então, como é que a gente cria essa segurança psicológica para as pessoas poderem levantar a mão nesse momento desafiador, né? Trabalhar na prevenção, né, Renata? É isso. Eu sempre falo, a empresa, eu acho que tem que tratar quem adoeceu, então tem esse lugar de tratar quem adoeceu, mas como é que a gente previne o adoecimento e promove a saúde mental e bem-estar, né? O trabalho, ele pode ser, inclusive, fonte de algo relevante na nossa vida, para trazer significado, para trazer realização, ele podia até trazer um pouco desse olhar da felicidade, mas a gente sabe ainda o quão desafiador é isso no mundo de hoje. Perfeito, Renata. É preciso ter essa rede, esse apoio, para que de fato consiga trazer esse não, verbalizar esse não quando for necessário. Renata, como a felicidade sustentável se conecta à estratégia das empresas? Ela pode, de fato, gerar impacto mensurável em performance, engajamento e retenção de talentos? Tem vários dados, Dalva, que têm mostrado que parece até o óbvio, né? Se as pessoas estão exaustas, elas não produzem, elas não inovam, elas não se engajam, né? Elas estão quase que só sobrevivendo. E o grande pesquisador do tema da felicidade corporativa, ele é um britânico, o Ian Emmanuel Deneve, ele faz uma pesquisa em Oxford que mostra que, de fato, quando as pessoas estão felizes no trabalho, elas têm um aumento de 30% em média na produtividade. Tem maior retenção de talentos, né? Então as pessoas ficam mais tempo nessas empresas, maior atração de talentos, essas empresas também, como marca empregadora, conseguem atrair melhores talentos. Então, de fato, o que ele tem mostrado na pesquisa é que uma cultura saudável, que uma cultura de bem-estar, que as pessoas gostarem do que elas fazem, ter uma liderança humanizada, tudo isso, né, esse pacote dessa construção de uma cultura de bem-estar vai gerar impactos nos negócios, né? Então, a gente deixa de entender a felicidade como um direito, porque no final o que eu acho é a empresa não vai te fazer feliz, mas ela não pode ser mais um ofensor na tua saúde mental, tenho falado bastante sobre isso, para ir para uma estratégia de negócio sustentável, para de fato eu, ao invés de ficar com esse alto turnover que a gente está hoje, né, perde colaborador, atrai colaborador e fica nesse custo de aquisição altíssimo, né, esse custo de, muitas vezes também, de rotatividade muito alto, fora os custos invisíveis que estão já acontecendo, absenteísmo, as licenças médicas por saúde mental aumentando. Então, tudo isso parece que no final é invisível, mas é totalmente, pode ser uma estratégia de negócios eu investir nessa prevenção e nessa promoção de uma cultura de saúde mental e bem-estar que no final vai gerar esses resultados mais sustentáveis a longo prazo. Então, deveria ser o óbvio, eu sempre falo, a gente não deveria trabalhar o tema da felicidade corporativa só como estratégia de negócio. Deveria ser óbvio como sociedade, né? Numa sociedade que já é tão difícil hoje ser feliz, né? A gente é cheio de ofensor na nossa saúde mental, mas que seja também esse olhar das empresas também entendendo que é mais barato prevenir e cuidar de pessoas do que de fato depois que elas adoecerem. Acredito que a palavra de ordem aí seja prevenção mesmo, né, Renata? É, a gente tratar quem adoeceu, mas com certeza o caminho é. Eu sempre comparo a felicidade com saúde. A nossa própria vida pessoal é mais barata eu cuidar da minha alimentação, eu fazer exercício físico, eu descansar do que depois eu pagar o hospital, né? Então, esse custo
que a gente muitas vezes não enxerga e que a gente só tem quando tem o problema. No caso das empresas, ele já está acontecendo, as empresas já estão com alto turnover, alto absenteísmo, as pessoas já estão com baixa produtividade, baixo engajamento, né? Tudo isso já está acontecendo, então a gente tem que tratar o tema de forma urgente, né? Emergencial mesmo. E sabe que quando a empresa começa a perceber, né, que a cultura não está muito boa, que as pessoas não estão ficando, que tem um número muito alto de pessoas que estão sendo afastadas por burnout, precisa ser levantado esse dado, né? Não dá mais para a É, gente poder fechar ali a cortina e ignorar esse fato. A empresa, né, as pessoas, elas vão dando sinais. E muitas vezes elas saem das empresas não é por conta do salário, é porque o ambiente não está agradável, porque a liderança é tóxica, né, porque não consegue ter uma boa relação, principalmente pessoas que trabalham na área do RH. Eu trabalhei 20 anos no RH e eu fui uma das pessoas que tive burnout. uhum, E não tive acolhimento do ambiente que eu trabalhava. E eu só fui me dar conta que era um burnout anos depois. Né? Então, assim, a gente vai aprendendo a viver vivendo. A gente vai aprendendo as coisas à medida que elas vão acontecendo. Agora, se eu sou um profissional de RH, estou dentro de uma empresa e estou vendo que a cultura não está bacana, tem que ser feito alguma coisa, né? E muitas empresas resistem, principalmente as empresas de pequeno e médio porte. Quando a gente olha para uma multinacional, é muito mais fácil a gente ver programas de saúde mental sendo implementados dentro da empresa. Agora, quando a gente olha para as pequenas, e são as maiores do Brasil, né? O Brasil tem o maior é, número de em empresas de pequeno número. e médio. Exato. A gente tem muitas empresas de bairro que elas não têm um programa de saúde mental. Mas quanto mais a gente fala, isso que a gente está fazendo aqui dentro do Pod, né? Já é um trabalho de conscientização. Então, assim, é Uhum. conversar sobre isso, não só dentro desses espaços, não só dentro do LinkedIn, mas na hora que a gente senta para poder almoçar com um amigo, na hora que a gente está tomando um chopp no barzinho, é a gente levar esse assunto para os outros espaços também, para que cada vez mais pessoas tenham acesso a essa informação e comecem a ter consciência. Porque eu acredito que as coisas não mudam porque não existe, muitas vezes, a consciência daquilo. Né? Uhum. Quando você fala de burnout, a pessoa acha que isso é muito longe da vida dela. Né? Dentro de uma empresa pequena, parece que isso nunca vai chegar. E muitas vezes é o lugar onde mais chega, né? Já está acontecendo, né, Tiziana? O ponto é que muitas vezes os fundadores ou a liderança ainda tem essa visão que de fato é caro cuidar, né, dessa prevenção. E a gente está falando sobre hábitos e práticas, ferramentas gratuitas. Que às vezes eu acho que, por mais que a multinacional até tenha o programa, como você falou, de bem-estar, de saúde mental, ainda tem também a falta de fato fazer mudanças estruturais. Então, às vezes, eu acho que está todo mundo tratando muito mais os sintomas do que a causa raiz. E como você falou, né, tem a ver com a liderança, às vezes, que é pouco empática, com esse olhar da sobrecarga como se já tivesse sido naturalizado e fosse o normal. A gente também muitas vezes está lá desmotivado, sem estar olhando um pouco as habilidades, buscando desafios. Então, a gente pensa muito também, até nas multinacionais, nesse olhar do que a empresa tem que oferecer para as pessoas terem mais saúde mental e bem-estar, mas normalmente a gente ainda está falando de programas que a empresa me dá algo, mas durante as horas de trabalho o clima às vezes ainda é de sobrecarga, ainda é de desmotivação, ainda tem uma liderança tóxica. Então, eu acho que a conscientização ela tem que ser para todos, né? Claro, as pequenas e médias têm talvez um maior, até um preconceito de achar que a gente está falando de um tema elitista, privilegiado e até superficial, talvez, mas as próprias multinacionais eu acho que ainda tratam muito pouco as mudanças mais estruturais mesmo. Elas falam muito sobre programas que ela oferece. Então, a mudança eu acho que ela é muito grande e a gente precisa mesmo trazer o tema à tona, porque ele não vai sumir. E eu acho que, pelo que a gente tem visto aí, os indicadores, a gente vive cada vez mais esse impacto de um trabalho muitas vezes tóxico que vai afetar a saúde mental das pessoas. Já tem muita gente dodói, né, Dalva? A gente fala muito sobre isso, né? A gente vê. É, Acho que você está num ambiente, sim. tem 10 pessoas, acho que a metade já passou por alguma situação de estresse dentro do ambiente de trabalho. E aí, a gente fazendo um link, né, com o que você falou da liderança, Renata, o que que você percebe na tua visão, qual o papel da liderança
para que a felicidade no trabalho deixe de ser apenas um discurso e se torne uma prática cotidiana. Você pode compartilhar um exemplo do que você já observou nas empresas que você atende? Acho que eu sempre tenho falado, quando a gente chega na liderança, a liderança tem um poder em mãos e eles precisam saber desse poder. O líder impacta na saúde mental do time da mesma forma que o cônjuge da pessoa, né, do que esse profissional. Então, ele tem, de fato, um poder que adoece pessoas ou ajuda elas a florescerem. E o engajamento do time, 70% vem também de uma liderança inspiradora, né, que a gente tem boas relações, enfim. Então, sabendo disso, o que que eu tenho levado como práticas para a liderança? Um olhar mais de reconhecimento para o time. Então, não só reconhecer no final do ano metas batidas, mas como é que a gente cria uma cultura de reconhecimento, né? De valorização, de olhar evoluções, de olhar pequenos passos que as pessoas têm dado para chegar onde a gente quer que cheguem, né? Então, isso é super importante. Programa de reconhecimento, ter mais espaço para rodas de conversa, algo simples, né? Que é gratuito, mas que de repente ter esse espaço para as pessoas se expressarem, trocarem, falarem como elas se sentem, co-criarem, planejarem, né? Então, algo super importante ter esse espaço de conversa. Ter mais conversas individuais, obviamente, também apoiar mais o desenvolvimento do time, né? Individualmente. O líder não é só mais um bom técnico, batedor de metas, ele é alguém que de fato está lá orientando, direcionando, inspirando o time. Eu acho que ter também rever um pouco a sobrecarga que a gente vive. Então, o papel do líder também é entender onde está a improdutividade diária. Será que a gente tem muitas reuniões que são inúteis e que a gente pode rever? Será que a comunicação está falha ou está até excessiva? Será que a gente pode trabalhar mais no assíncrono? Será que a gente pode também não invadir o espaço de descanso das pessoas? Então, essa é uma preocupação que o líder também tem que ter. Eu até estava falando com uma pessoa que falou: ah, tudo bem o líder mandar às 10 horas da noite uma mensagem se ele falar que não é para responder. Mas não é tudo bem, porque é um líder que às vezes está mandando às 10 horas da noite, ele já tira essa pessoa uma situação de recuperação do estresse, ele já cria um gatilho, né, de ansiedade, talvez nessa pessoa, talvez ela durma pior, talvez ela fique já nervosa, talvez já gere um pico de cortisol. Isso vai impactar a longo prazo na saúde mental, bem-estar e também na produtividade dessa pessoa. Então, o líder ele tem que entender que as ações dele elas vão ressoar nas pessoas de forma positiva ou negativa. E hoje a maioria das pessoas, de fato, quando busca um novo emprego, não é uma atividade que não gosta, é realmente um líder que muitas vezes ainda atua no comando e controle, no medo, né, nessa falsa segurança psicológica. Então, tudo isso acaba impactando demais no time e esse líder ele precisa prestar atenção. Então, como é que ele pode mudar essas pequenas atitudes, sendo mais humano, sendo mais empático, reduzindo essa sobrecarga para ter um time mais saudável e também mais produtivo. Tantas camadas de mudança, né, Renata, que precisam acontecer, mas eu vejo exatamente isso que você falou, sabe? O líder primeiro é melhorar como pessoa. Ele É, precisa entender que ele não depende da empresa para poder melhorar o seu papel como líder, sabe? É uma questão de autodesenvolvimento mesmo. Porque você assumir um lugar onde você vai ser responsável pelo time, você tem uma responsabilidade emocional também com aquela pessoa. sim, Tudo que você faz, todas as ações vão impactar, como você falou, de uma maneira positiva ou negativa. Eu tive um caso de um cliente que foi um negócio, assim, super simples, mas que foi um estrago muito grande. O líder mandou uma mensagem às 9 da noite falando: Oi, tudo bem? Amanhã eu quero conversar com você. nossa, sim, gerou já um estresse, né, para uma pessoa A que pessoa estava. já tinha É, um gatilho ali, sabe? Que sim. já tinha acontecido uma situação alguns anos antes e tal, de ter tido uma demissão. Isso não dormiu. A pessoa já começou a Uhum. processar várias coisas e já foi entrando num lugar. E aí começou a me mandar mensagem, né? Porque ele também era meu cliente, né? De mentoria de carreira. Eu falei, meu Deus, calma, vou tentar entender aqui. Pode ser uma coisa boa, como pode ser uma coisa ruim. A gente tem 50% de cada situação. Você vai precisar relaxar. Mas não tem o que você fazer. Porque se você ativa uma sensação dessa em alguém, cara, a pessoa já ficou a noite inteira acordada. Aí no dia seguinte chegou mais cedo, né? Eu super ansioso para poder falar com o líder e quando Claro.
lá, o líder falou assim, não, eu senti que você estava um pouco desanimado, queria saber se está tudo bem com você. Eu teria ter feito isso no dia seguinte, às 8 da manhã. Quem fazer isso É, com uma é. pessoa, gente? Não é justo, né? Então, às vezes, aquela preocupação que talvez tenha vindo naquele líder naquele momento, guarda essa preocupação e manda mensagem no horário adequado, né, Dalva? E às vezes até uma ideia também, né? Não é só assim, às vezes esse líder, o ponto é, o líder, ele não foi preparado para esse cenário do mundo, né? Um mundo super dinâmico, híbrido. Então, o que a gente precisa é ajudar com repertório esse líder, porque às vezes eu falo, tem o líder psicopata, e existem alguns, né, que de fato adoecem pessoas de forma até intencional, mas a grande maioria simplesmente não tem esse repertório, não fala sobre pessoas, não estudou sobre pessoas e não foi preparado para ser líder. E aí ele vai crescendo na carreira porque ele é um bom especialista, um bom técnico, e de repente ele nem sabe se ele quer ser líder, se ele quer fazer gestão de pessoas, ele está lá nesse cargo de tanta responsabilidade. Então, como é que a gente cuida também para preparar melhor esse líder com ferramentas e repertório, né? Que não dependa desse bom senso ou não do líder. Eu ia falar justamente sobre isso. Quem é que cuida e treina esse líder? Porque está muito claro que falta repertório, como você trouxe agora, Renata. Não tem como fugir, né, desse Uhum. desenvolvimento, e principalmente dessa parte da empresa que é tão fundamental nessa cultura de bem-estar e felicidade sustentável, que é a liderança. É, eu acho, Dalva, que a gente tem que criar, quando a gente olha a jornada do colaborador, a gente deixa muito aberto o que que esse líder de fato tem que fazer. Eu acho que a gente tem que criar mais processos, definir melhor, porque é isso. Se a gente não fala para esse líder dele fazer um check-in, dele fazer uma sessão de reconhecimento, uma roda de conversa, ele vai um dia fazer, um dia não fazer. Tem que tirar esse lugar desse líder, simplesmente ele acordar e hoje estou feliz e vou conversar com o time, hoje eu estou mais bravo e daí vou ficar introspectivo. Então, é dar ferramentas para que esse líder siga de forma mais periódica, né? Por isso que eu falo, construir uma cultura de bem-estar não é para estar na parede os valores da empresa, tem a ver com comportamentos, tem a ver com dar ferramentas. E aí o papel, eu acho que o papel da área de cultura, da área de desenvolvimento humano, de recursos humanos, é criar de fato tudo isso de forma mais intencional. Porque, assim como eu falei, saúde e felicidade, no final depende muito mais de como eu estou atuando do que simplesmente as coisas acontecerem naturalmente, né? Se eu não cuidar da minha alimentação, se eu não cuidar da minha exercício físico, eu não vou ter saúde, mesmo que eu tenha uma boa predisposição genética. Felicidade e a cultura de bem-estar é a mesma coisa. É colocar intenção, é criar ferramentas para que as pessoas possam praticar. E aí tira desse líder só esse bom senso dele ser uma pessoa mais humana ou não, né? Você de fato ajuda ele a construir esse dia a dia. Bem, Renata, nossa, que incrível, né, Tice? Ter ouvido Perfeito aqui mesmo. Muito todos os bom. insights, a experiência da Renata. Estou muito feliz. Também, gente, esse episódio está babado, viu? As empresas vão ficar enlouquecidas depois ouvindo isso aqui, viu? São muitos processos, de fato, Renata. Não tem um caminho fácil, Uhum. não tem um caminho fácil, tem um caminho que precisa ser feito. E que bom que você trouxe todo esse repertório aqui para a gente, para os nossos ouvintes. Mas ainda temos a nossa última pergunta para você. O que as empresas que desejam prosperar nos próximos anos não podem deixar de fazer no campo da felicidade sustentável? Você já deu vários spoilers aqui no decorrer do nosso pod, mas agora complementando. Legal. Eu acho que o principal ponto hoje, a gente realmente reduzir essa sobrecarga. E isso hoje eu acho que não dá para não usar a inteligência artificial generativa para isso. A gente hoje tem muita burocracia, a gente tem muito retrabalho, a gente tem muita informação. Então, como é que a gente usa a tecnologia para reduzir essa sobrecarga? Acho que isso é essencial, porque do jeito que está nessa sociedade do cansaço, tudo é insustentável, né? Ninguém mais aguenta a rotina que a gente acabou criando como sociedade.
Então, esse é um ponto importante. O outro ponto é começar a sair de um lugar que a gente é muito acostumado com as descrições de cargo fixas e começar a trabalhar mais por habilidades, né? A gente fala muito, eu tenho ido muito ao festival de inovação que se fala muito sobre o novo profissional, e o novo profissional, a gente precisa de habilidades humanas e a gente precisa de um perfil mais generalista do que especialista. É alguém que conecte pontos, pessoas, soluções, muito mais do que, eu sou de marketing, eu sou de finanças, eu sou de RH, com caixinhas tão separadas, né? Então, alguém que tiver mais visão, estratégia, visão criativa, visão analítica, é isso que se espera. Então, acho que as empresas precisam sair desse lugar fechado de job description e olhar mais para o indivíduo, né? Colocar de fato habilidades no centro dos negócios. Acho que esse é um ponto super importante. E o outro aspecto é realmente melhorar as relações, é construir culturas com segurança psicológica, é tratar adultos como adultos, né? Eu sempre falo isso, a gente ter um olhar mais para a produtividade, muito mais sobre entregas e resultados do que horas trabalhadas. Então, é você começar a ter relações realmente mais de confiança. Para mim, isso é essencial. O maior preditor de uma vida feliz são as pessoas na nossa vida, né? E se, de novo, se a gente vai passar 100 mil horas da vida trabalhando, eu preciso da minha rede de apoio no trabalho também, né? Não dá para ser só competição, fardo, algo muito difícil. Então, o que eu acho que as empresas precisam é ter relações mais maduras mesmo, porque a gente ainda tem conflitos geracionais, a gente ainda tem a liderança contra o time, a gente ainda tem muitas vezes as pessoas competindo, e eu acredito num mundo muito mais de cocriação, de colaboração, que não vai ser do dia para a noite, mas tudo isso é essencial para o futuro do trabalho, né? Quando a gente vê aí dados do Fórum Econômico Mundial e dados, quando eu falo de futuro, 2030, amanhã, eu acho que a gente ainda está muito atrasado em todas essas discussões e até num olhar de que, de repente, tudo isso tem que ser feito, de fato, de um olhar humano, né? A tecnologia está evoluindo, mas como é que a gente se requalifica para esse futuro? Porque não é falar, vou buscar alguém que já venha preparado, nem existe esse profissional já que saiba tanto IA, tudo isso está sendo construído de forma exponencial. Então a gente precisa olhar para isso, colocar pessoas no centro dos negócios, usar a tecnologia a nosso favor para reduzir a sobrecarga e criar novos modelos de trabalho. Eu acho que passa muito por um olhar mais flexível do futuro do trabalho, que ainda dá medo, né? Que ainda gera grande insegurança nas pessoas. Renata, vejo também a importância, né, claro, da gente entender o que vai acontecer daqui para frente, mas também a gente não ignorar o que aconteceu, o passado. Uhum. É, eu vejo uma falta muito grande ainda de pessoas diversas dentro das empresas. Isso é uma tecla que a gente bate sempre aqui no pod também, né, Dalva? A importância da gente ter cada vez mais diversidade. Porque não adianta eu ter um time só ali que eu estou contratando por competência, mas se ele não é um time diverso, que vem de várias É. realidades, que vivem várias experiências de vida e que vão trazer também um olhar diferenciado. A gente precisa, sim, que cada vez mais esses espaços de trabalho sejam humanos, mas ele precisa ser humano de uma forma que ele acolha a todos. Agregue. Exatamente. Quando eu E inclua, excluo, né, Tiziana? É. exato. Quando eu excluo, quando eu tenho um time que, nossa, eu contrato só por competências, maravilha. Mas quais as competências que eu quero? Eu quero só pessoas que trabalharam em Big Four, eu estou excluindo Uhum. uma grande maioria de pessoas que moram em áreas periféricas, por exemplo. Então, não só olhar para essa questão da competência, mas também olhar cada vez mais para a questão da diversidade. Porque é isso, o mundo está aqui, está acontecendo o tempo inteiro ao nosso redor. E a gente vê pipocando nas redes sociais quando a gente vê dentro das empresas situações que são excludentes. E não dá mais para aceitar isso, sabe, Renata? Eu acho que a gente precisa humanizar as relações. E o outro ponto que você trouxe, que a gente fala muito aqui também, né, Dalva, a questão de tratar adulto como adulto. Eu falo muito sobre meus Uhum. alunos na sala de aula. Eu falo assim, gente, é todo mundo adulto aqui. Então vamos se comportar, né? Vamos agir como adulto. Se não quiser ser adulto, volta para casa, falar com o papai e com a mãe chorando, né? Ai, a professora me Sim. tirou da sala. Então, assim, é a pessoa ter responsabilidade sobre quem ela é, sobre o espaço que ela está ocupando, sobre as relações que ela tem dentro de um ambiente de trabalho, que muitas vezes tem um comportamento muito infantilizado, sim.
E a gente, quando está dando treinamento, né, dentro das empresas, quantas vezes a gente tem que estar chamando a atenção de adulto, que está ali tendo um comportamento de uma criança de 5 anos. Então, eu acho que o excesso de tecnologia, muitas vezes também, acaba fazendo com que as pessoas estejam prolongando esse tempo de juventude. Em 2023, eu passei uma temporada fora do Brasil e eu vi uma matéria no jornal falando assim, um jovem de 36 anos, e aí foi o primeiro choque. Aí eu comecei uma discussão com a minha irmã em torno disso. Falei, não é que a pessoa de 36 anos não possa se sentir jovem, ela se sente jovem, mas ela não é um jovem, ela é um adulto, ela é um adulto desde os 21 anos. Então, assim, vamos parar de ficar prolongando, porque está prolongando, né, esse tempo. Porque como a pessoa está vivendo mais, então as faixas etárias, a pessoa agora é adolescente até os 21, aí vira adulto dos 21. Gente, tá um negócio tão esquisito de entender, porque aí esse comportamento infantil, ele prolonga, né? E aí você não vê pessoas sendo responsáveis dentro dos espaços. Sim, não tem autorresponsabilidade, aí fica um conflito geracional, né? Um acha que o outro não quer trabalhar, o outro acha que tudo é abuso. Então a gente tem que chegar num lugar de maturidade mesmo. Concordo com você que é tratar adulto como adulto, é conversar e entender o que que a gente pode fazer juntos para construir algo melhor, né? E para que a pessoa passe a entender a importância do legado que ela vai deixar no ambiente que ela ocupa, né? Porque se eu estou ali no espaço, eu só estou passando por ele, então talvez não faça sentido eu estar dentro desse espaço. Então, se eu estou aqui, o Uhum. que que eu vou fazer? O que que eu vou deixar para esse time que eu estou trabalhando? Né? O que que eu vou deixar para as pessoas que estão nos outros espaços trabalhando comigo? Eu compartilhei meu conhecimento com outras áreas, e aí sai desse lugar de especialista, né? E tem esse olhar mais generalista dentro de um ambiente para que a gente possa se relacionar de uma maneira saudável e um espaço de troca também. Eu acho que a cultura das empresas, elas precisam passar por uma atualização, sabe? E também essa atualização acho que cabe a nós profissionais ter esse olhar assim, como que eu quero melhorar como ser humano? E aí eu Perfeito, vejo, né? concordo 100% com você. E acho que é a gente, como indivíduo, como sociedade, trazendo esse olhar do que a gente pode construir, não ignorando o passado, como você falou, entendendo o que está faltando para a gente construir algo melhor. E eu acho que é isso, é unir forças para a gente criar novos caminhos que sejam melhores. Foi inevitável não me lembrar daquela matéria que saiu sobre os adultos com a chupeta na boca. Gente, eu só vi Verdade. como vamos, né, acabar com a infantilização na comunicação no ambiente de trabalho com esse contraponto. Só jogando a sementinha aí para a galera que está nos Assustador, ouvindo, né? não se deixar levar por essas, vou chamar aqui de trend, para deixar, né, deixar bem uma camada Uhum. assim, mais suave. Renata, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, generosidade, entrega, Eu que agregou agradeço muito as valor. duas. Que a gente possa continuar refletindo, né, sobre mudanças, sobre caminhos, sobre possibilidades e, quem sabe, juntando vozes para esse novo mundo. Obrigada, Dalva, obrigada, Tiziana. Foi um prazer, Precisamos. Renata, ter você aqui, viu? Adorei esse tema, tenho certeza que vai ser aí um tema que vai ter muita gente querendo que você volte depois aqui para bater esse papo com a gente de novo, viu? Fazer Legal, uma obrigada parte pelo 2. convite. Amigo, obrigada mais uma vez pela amizade, pela parceria. Eu que Chegamos ao fim de agradeço. mais um episódio de 46 minutos. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Avalie o nosso podcast clicando nas estrelinhas. Isso é muito importante para nós. Um abraço. Um beijo, gente. Tchau, tchau.